Salve, salve, meus queridos amigos! Se você está assistindo esse vídeo aqui é porque você está procurando informações a respeito desse pequeno kit de instrumentais de tunelização, que foi desenvolvido junto à Supremo em cima de uma necessidade clínica que nós tínhamos em termos de acesso e delicadeza nas tunelizações, nas nossas cirurgias de tunelização. E aí vocês vão ver a aplicação nesse vídeo de cada um desses instrumentos, quais são as possibilidades desse instrumento para que você retire ao máximo possível a nossa filosofia de manipulação de tecido em cima ou dentro dessa caixinha aqui, tá ok? Vamos contar um pouquinho dessa história. Mais ou menos uns 3, 4 anos atrás, a Supremo me abriu essa possibilidade de, junto com eles, poder desenvolver ou desenhar algumas pontas de instrumentais. Então, primeiro, levei os instrumentos ou os desenhos para a Supremo e a Supremo fez um pequeno jogo de protótipos que foram testados aqui na clínica, nas cirurgias, voltando, corrigindo os desenhos até que a gente chegasse ao formato atual desse kitzinho, tá? E o kit, basicamente hoje, é uma caixa de inox com 5 instrumentais dentro. Essa caixa foi desenvolvida exatamente para esse kit. É uma caixa muito bacana em termos da precisão das travas de abertura. Então ele abre de uma maneira extremamente delicada e aqui dentro você já pode conferir os instrumentais, tá? Organizados aqui agora na sequência que eu vou explicar junto a um caso clínico que é bacana para a gente ver exatamente para que serve cada um desses instrumentos, tá bom? Primeira parte muito bacana desse instrumental aqui está em relação ao desenvolvimento do cabo. Então vamos tentar pegar Opa, agora sim, beleza, tá? Legal. Então esse cabo aqui, ele é num silicone duro. Tem alguns motivos da utilização do silicone. Primeiro, o peso. O balanceio do instrumental, ele me deu um instrumental que ele não chega a ser um instrumental extremamente leve e ele também não é daqueles instrumentais muito pesados para que a gente, na hora da tunelização, ainda mantenha realmente uma percepção da atividade na ponta clínica. Então o balanceio de peso desse instrumental é muito bacana. Segundo ponto, o silicone, ele dá um pouquinho de uma pega ou de uma leve resiliência à pressão. É gostoso manipular esse silicone. E o último ponto, se vocês forem conferir aqui na textura desse instrumental, essa textura ela foi inspirada nos tentáculos do polvo. Então, como se fossem pequenas câmeras de sucção do bracinho dos tentáculos do polvo, a gente fez realmente a textura desse silicone, para que a gente tenha equilíbrio. Então eu tenho aqui uma rotação muito fácil desse instrumental e também uma segurança em termos de estabilidade, né? Um instrumental que ele mantém aqui com o mesmo mínimo contato, uma posição sem escorregar. Então esse cabo aqui, patenteado, que é legal de saber também, ele eu acho que é uma evolução em termos de pega dos instrumentos, tá? E eu achei que realmente o valor de ter uma pega melhor para essas pontinhas delicadas aqui acaba tendo uma sinergia interessante em relação a esses instrumentos, beleza? Então a gente vai discutir agora, com um caso clínico, a aplicação de cada um desses instrumentos. Deixa eu só primeiro mostrar aqui o caso clínico inicial. Então a gente tem aqui uma resolução necessária e estética para esse paciente ou essa paciente, em que o primeiro passo realmente é a parte da cirurgia gengival para que a gente organize as estruturas de contorno da gengiva e também corrija essa coloração gengival que hoje a gente tem um acinzentamento dessa gengiva. Então o planejamento é uma cirurgia de enxertia de conjuntivo e aí já uma reposição com recobrimentos em algumas posições dentárias aí, beleza? Então vamos lá. O primeiro instrumental que a gente vai comentar com vocês é o tunelizador número 1. Vamos só pegar aqui se eu estou na câmerazinha certa. Aí, beleza. A gente vai abrir a macro daqui a pouco para vocês. Então, o primeiro instrumentalzinho aqui, ó, que a gente vai falar é um instrumental que é um tunelizador, tá? Só que ele é um tunelizador super delicadinho. Ele é um tunelizador
micro mesmo, tá? E por que o desenvolvimento de um tunelizador tão pequenininho? Vamos só abrir agora a câmerazinha. Joia. Primeiro de tudo, o início do processo de tunelização, que até pouco tempo atrás nós iniciávamos com uma lâmina cortando dentro do sulco, é um procedimento que basicamente hoje a gente não aconselha. O início da tunelização não deve ser feito com uma lâmina dentro do sulco, porque num perfil às vezes mais fininho, num perfil mais delgado, essa lâmina ela pode realmente enfraquecer essa borda gengival. Então esse tunelizador ele entra para fazer o pequeno ou o início do estágio da tunelização, entrando dentro do sulco, assim como vocês estão observando aqui, e ele vai fazer a quebra das fibras do sulco gengival em contato com a crista. Então você desce com esse instrumento, toca a crista e aí num movimento delicado lateral você vai deslizando esse instrumental até que você quebre todas as fibras, tá? Então essa é a ideia, o primeiro passo clínico é justamente isso aqui. Olha só, um outro ponto, outra cirurgia. Um perfil gengival extremamente delgado, extremamente fino, você consegue observar por translucidez aqui a presença do instrumento. Imagine você tentar fazer essa incisão do sulco com uma 15C. Ah, possível. Possível é, né? O problema é que você compromete o tecido. Mesmo microlâminas utilizadas aqui, esse sobrecorte que a microlâmina vai fazer no tecido epitelial interno, ele compromete um pouquinho da espessura, ele pode deixar um tecido delgado ainda mais frágil. Então, basicamente, o início do processo de tunelização hoje é feito com esse instrumental, tá bom? Esse instrumental, ele é um instrumental com uma angulação reta e, obviamente, um instrumental curvado. A mesma pontativa nas duas posições para que a gente acesse tanto a região anterior como as regiões laterais ou de acordo com a empunhadura. Beleza? Vamos para o segundo ponto agora, o segundo instrumental. O segundo instrumental também é um tunelizador, só que ele já é um tunelizador um pouquinho mais largo. Então vamos ver a sequência aqui. Ele vai fazer o destacamento do tecido nas regiões já sobre a cavidade óssea. A gente já volta nesses slidezinhos que são muito bacanas, tá? Então basicamente aqui já um tunelizador um pouquinho mais largo. Ele entra no sulco, que já foi destacado, e a partir do sulco ele sobe sobre a crista óssea, sobre a cortical óssea para começar o destacamento desse tecido vestibular em espessura total, beleza? Porque esse instrumental ele tem esse formato como se fosse de pá aqui, tá? Esse formatinho um pouquinho mais largo, um pouquinho mais amplo. Esse movimento de tunelização, quando a gente faz num tecido mais delgado, você não pode pressionar o teu tunelizador diretamente a pontativa em direção apical. Você machuca, você corre o risco de fragilizar esse tecido. Então essa tunelização, quando a gente faz, você pressiona levemente o instrumental em direção a evoluir com ele, esse instrumental ir apicalmente, só que a gente faz um movimento lateral do instrumento. Eu pego o meu instrumental em mãos, quando eu estou indo para frente eu movimento a mão nesse sentido. Quando você faz esse movimento, a lateral da pá do teu tunelizador, ele sai do assoalho ósseo. Ele levanta esse periósteo nessa região. Quando você faz o movimento contrário, você levanta aquele milímetro e meio de periósteo na região contrária. Então a maneira de utilizar delicadamente o tunelizador é, obviamente, avançando com ele, mas intercalando com movimentos de engatinhar o instrumento, levantando as laterais. Fazer um instrumental que tenha uma amplitude um pouquinho mais larga da base, com esse formato de pá, ele entra nesse tecido de facilitar esse destacamento
nos tecidos de maneira ou nessas laterais, tá? Então aí tá mais um detalhe interessante em relação ao desenvolvimento desses instrumentais. Agora vamos voltar aqui o seguinte, a gente já fez o destacamento do sulco, a gente já fez destacamento do tecido, que a gente já vai comentar os limites também, e agora o seguinte, um dos instrumentos que a gente necessitava gigantescamente era um instrumental que pudesse, de certa maneira, ter uma atividade de deslocamento da base vestibular da papila sem colocar tanto estresse mecânico na borda do suco gengival. Aqui eu tenho um fenótipo mais favorável, mas na tunelização, quando você está com um fenótipo extremamente fino dessa papila, é muito fácil a gente arrebentar a papila nessa posição. Tá? Por que isso? Porque o instrumental convencional, quando ele desce no sulco e quer ir para a lateral, ele acaba esgaçando toda a margem do sulco, porque ele tem que ir para cima dessa crista óssea aí. Então o que a gente fez? Esse foi o motivo, talvez, da gente ter começado esse projeto. O levantador de papila. Tá? Esse instrumental ele consegue entrar no sulco, você vê uma curva dele completamente esquisita até, de um instrumento, né? Um instrumental que faz uma curvatura de uma volta, né, em 3 dimensões, e esse instrumental ele entra no sulco. A partir dessa entrada do sulco você consegue girar o instrumental e esse tunelizador ele vai para cima do pico ósseo ou se mantém nessa parte vestibular do pico ósseo sem promover nenhum esgaçamento da margem do sulco. Basicamente você não vê aquela margem sendo esticada ou estirada, sem nenhuma compressão da papila ou a possibilidade de você romper um tecido aqui, ele é baixíssimo. E na tunelização, esse destacamento dessa base da papila acaba sendo muito importante, porque uma das restrições da tunelização é justamente a possibilidade de você avançar esse tecido quando as papilas não foram bem destacadas. É nesse ponto que você vê a restrição do avanço coronário da tunelização, né? Apicalmente você pode relaxar o tecido de maneira excelente, só que se as bases das papilas não foram bem destacadas, essa é uma das restrições. Então esse instrumentalzinho que é o levantador de papila, ele é fantástico. Eu já vou demonstrar um pouquinho no nosso modelinho aqui. Vamos passar para a nossa câmerazinha lateral aqui. Beleza. Deixa eu trazer um modelo e aqui vai ficar mais fácil da gente entender um pouquinho esse passo a passo, tá bom? Então o primeiro instrumental que a gente tem era o tunelizador micro. Você vê o tamanho do tunelizador e você vê a espessura do tunelizador. Então ele tem uma delicadeza aqui gigantesca para poder entrar no sulco, trabalhar nos fenótipos mais finos e ele vai fazer esse movimento, ó, e aí você traz ele até o pico ósseo, tá? Você não sobe com ele sobre o pico ósseo, tá? Esse é um segundo estágio que nós teríamos que fazer, tá bom? Fez esse destacamento de sulco, a gente já pode entrar na base da papila com esse tunelizador. Olha que legal, tá? E ele é feito para adaptar dentro do sulquinho gengival. Então ele entra dentro do sulco, ele encontra a margem óssea e aí ele vai girar subindo lentamente contra o sulco oposto, tá? Ó, legal, tá bom? E eu consigo trabalhar todo o tecido. E essa curvatura dele, ele permite com que a gente acesse ambos os lados, superior e inferior. Eu posso até ter a mão contrária, por exemplo, no inferior, e que eu tenho o mesmo acesso à curvatura sendo feita aqui para fazer isso aqui para o paciente, tá? Então esse instrumentalzinho é fantástico nessa aplicação. O tunelizador que a gente já comentou, que é o tunelizador número 2, que é um tunelizador que tem um formato um pouquinho mais largo, ele vai ser o tunelizador que sobe sobre a crista e agora sim a gente mantém o movimento que eu comentei com vocês, esse movimento aqui de trabalhar lateralmente o instrumental, tá joia? Você pode sim utilizar ainda o tunelizador mais delicado,
mas obviamente em incisivos laterais ou incisivos inferiores. Perfeito? Então vamos lá para a gente trabalhar aqui um pouquinho os outros instrumentos que são um pouquinho fora do convencional. Mas antes disso eu quero trazer para vocês aqui um videozinho muito legal de como esses instrumentais eles funcionam. Vamos ver se o videozinho está funcionando. Olha só, aquele instrumental delicado, tunelizador número 1 aqui, entrando no sulco, e essa é a ideia, ele trabalhar todo o sulquinho gengival, entrando levemente às vezes nas interproximais, tá? É importante que a gente deixe esse tecido livre aí para ele ser descolado, tá bom? Ó, e logo na sequência, o levantador de papila. Entrou justamente no mesmo sulco, ó. A partir disso ele já encontra o osso e ele consegue se manter rente ao osso sem que a gente estire ou estique ou estresse essa margem gengival ou mesmo a papila. Cara, isso aqui é muito legal, você vai adorar esse instrumento. É um instrumental muito bacana para trazer essa delicadeza aqui que a gente precisava, tá bom? Isso aqui a gente já olhou, que é o tunelizador número 2. Basicamente a atividade do tunelizador número 2, ele vai até a linha mucogengival, tá? Essa é a parte do tecido que normalmente a gente faz um destacamento de espessura total do tecido. A gente vai falar um pouquinho sobre a linha mucogengival apicalmente logo na sequência. A única questão às vezes é a possibilidade na tunelização de nas áreas interproximais se fazer um retalho parcial. Hoje eu não vejo tanto essa aplicação. Eu prefiro manter tudo total, me dá mais segurança, me dá mais facilidade, total que eu digo na região queratinizada, né? Do que tentar usar uma lâmina para fazer parcial aqui, tá bom? Então esse é o instrumental agora, tunelizador número 2, né? Ele vai, estou demonstrando a posição de fora dele, vai fazer todo esse destacamento de espessura total, tá? Entrou dentro do tecido, indo aí distalmente, mas sempre respeitando a linha mucogengival para esse tunelizador não passar demasiadamente a linha mucogengival. Ele passa da linha mucogengival apicalmente 1 milímetro, 1 milímetro e pouco, e essa é a margem de utilização desse instrumento, tá bom? Agora nós temos aqui dois instrumentos que eles são diferentes do convencional, tá? Porque a aplicação desses instrumentos acaba sendo só possível realmente por esse design desse instrumento. Não seriam instrumentos cópia de nada que existe aí, porque é um desenho diferente realmente desse instrumental para possibilitar um passo um pouquinho mais avançado nos processos de tunelização. Vocês já conseguiram, com esses três instrumentais, uma mobilização muito fácil desse tecido. Mas ainda assim, quando a gente tem papilas um pouquinho mais largas, ou espaço interproximais um pouquinho mais largas, e eu quero ter uma liberdade grande de avanço coronário desse tecido, o destacamento do tecido para conseguir esse up, ele tem que ser feito também um pouquinho em cima da crista. E aí a grande dificuldade é como fazer esse destacamento sem prejudicar a papila, sem arrebentar o tecido, né? E aí entra um instrumentalzinho que ele é muito bacana e a gente chamou ele de patinho de coelho. Se a gente for ver a pontinha ativa dele e o cabo, o cabinho ele também tem um arredondamento. Como que esse instrumental ele funciona? Essa ponta ativa do instrumento aqui, ó, ela vai entrar no sulco, bater contra o osso que está aqui embaixo. A partir dessa posição, a patinha do instrumental gira para debaixo da papila. Então eu consigo ter essa pontinha do instrumental trabalhando na região interproximal, mais uma vez, sem estressar muito o tecido. Destacando esse tecido, de preferência de espessura total, tá? E aí eu vou ter uma liberdade maior de movimentação. Essa é uma das pontas do instrumento. Vamos pegar aqui que eu vou trazer a câmera agora. Aqui. Joia.
para mostrar o instrumental um pouquinho melhor. Vamos deixar esse aqui um pouquinho para o lado. Justamente, é esse aqui que a gente está falando, tá? Joia. Ó, essa é o patinho de coelho, tá? Uma das pontas do instrumento tem esse formato e a outra ponta do instrumento ele é um tunelizador com uma angulação simplificada. Por que essa a angulação simplificada? Esse instrumento aqui, ó, ele foi desenvolvido para quando a gente precisa fazer tunelização na lingual dos incisivos. Obviamente mais na lingual dos inferiores, né? Obviamente os inferiores às vezes a gente precisa nos incisivos fazer uma tunelização e essa angulação do instrumento, e é um instrumento fininho, arredondado, sem ponta ativa, para que a gente manipule o tecido lingual sem correr risco também de arrebentar. Porque um tunelizador com um formato normal, que seria, por exemplo, ó, esse aqui, ele tem uma dificuldade de acesso na região lingual. Ó, às vezes ele não encaixa direito, eu bato muito em algumas porções aqui para trabalhar. Quem faz ou quem já fez uma tunelização lingual sabe da importância desse instrumentalzinho aqui, tá? Então um lado o patinha e outro lado um tunelizador lingual. Esse é o nosso quarto instrumento na nossa série aqui, beleza? Vamos voltar um pouquinho para a nossa apresentação. Então está aqui o patinho de coelho. A partir desse ponto, a gente trabalhou em todo o tecido de gengiva inserida, queratinizada. Já está todo o tecido solto, mas obviamente esse tecido ainda ele não tem possibilidade de ser trazido para coronário. Por quê? Porque a linha do periósteo que está descendo apicalmente, ela ainda não foi cortada. Eu preciso, por dentro do retalho, fazer o undermine, ou a soltura ou corte do periósteo, de maneira com que esse tecido ele realmente se movimente na posição coronária, tá? E numa tunelização convencional, esse trabalho é feito por uma microlâmina que entra por dentro do sulco, obviamente, e a partir da linha mucogengival passa a cortar, né? Faz primeiro um movimento lateral de corte do periósteo e a partir disso ele tem que liberar esse tecido. Uma das coisas que a gente sempre bate nos nossas palestras, cursos, é que o relaxamento do tecido, a estabilidade mecânica desse tecido, ele é aumentada quando essa divisão que a gente faz com a lâmina aqui, ó, ela passa a ser na superfície do grupo muscular, não dentro dos músculos, sobre os músculos, logo abaixo da mucosa. Se você for perceber nessa fotografia, você consegue enxergar muito facilmente a lâmina. Tá? Essa lâmina não está dentro do grupo muscular, ela está na superfície. Então, quando eu cortei o periósteo, a laminazinha vem para a superfície. Por que isso? Um retalho sem musculatura agregada, ele consegue movimentar melhor coronalmente. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, um retalho sem musculatura agregada, no pós-operatório, ele tende a ser mais estável mecanicamente. Então, só esses dois pontos aí, eles já me dão bastante benefício ainda, tá? De fazer esse trabalho. Bom, a explicação hoje não é para ser sobre essa lâmina, então vamos lá um pouquinho agora para um outro instrumental, que é o último instrumental do nosso kitzinho, que é um instrumental que parece uma espátula. Então vamos lá, vamos trazer ele aqui, ó, tá? Instrumentalzinho que parece uma espátula. Para que serve essa espátula com essas duas angulações aqui, Ricardo? Qual que é a ideia que a gente tem desse instrumentalzinho, ó? Tá? Por que isso aí? Bom, esse instrumental aqui, ó, ele vai ter uma porção cortante só nos 2/3 da ponta dele. Essa parte aqui, ó, do pescocinho dele não é cortante. Ele quase se parece com uma lâmina um pouco mais longa. Por que isso aí? Quando você fez aquele corte do periósteo e você dividiu ou tentou dividir a mucosa da musculatura com uma microlâmina, como a microlâmina ela é pequenininha, aí ela vai cortando o tecido muscular, só que às vezes ela não trabalha, não separa completamente os pontos que a musculatura ficou aderida à mucosa. Esse instrumental mais longo, ele consegue entrar no sulco
e fazer o destacamento das pequenas fibras musculares que ainda estão aderidas à mucosa. Agora você entendeu por que o instrumental nessa porção não é ativa, e ela é cortante na parte mais apical, porque você entra no sulco, consegue ser ativo lá embaixo, sem que você corte a margem gengival desse teu ou da tua cirurgia desse dente de acesso, tá? Então esse é mais um instrumental desenvolvido em cima da necessidade. Para quem gosta de fazer acesso vista modificado, que eu acho fantástico, uma nova possibilidade dentro dos processos de tunelização, esse instrumental, depois de feito o corte com uma lâmina convencional, uma 15C, esse instrumental, devido à afiação dele, ele consegue já separar a mucosa do grupo muscular. Fazer aquele trabalho que a gente fez com a microlâmina, basicamente com esse instrumental de uma maneira mais rápida e mais eficiente, tá? Então vamos lá. Outro detalhe desse instrumental, como ele é uma espátula com uma ponta ativa que se parece uma lâmina, às vezes nas extrações, quando você está fazendo uma extração atraumática, ou quando você quer destacar um pouquinho essa papila, tunelizar numa papila mais larga, um pouquinho mais para o lado palatino, é o instrumental que consegue fazer todo o contorninho com fácil acesso. Então ele também me ajuda às vezes nas extrações atraumáticas. Não estou falando para fazer alavancagem de dente não, tá? Simplesmente para quebrar as fibras do início aqui do sulco gengival, tá? Então esse é mais um detalhezinho do instrumental. E aí com todo esse trabalho feito, olha só o deslocamento do tecido, muita liberdade no deslocamento dos nossos tecidos na tunelização, inclusive, ó, a própria papila na interproximal aqui, ela está livre e liberada para poder trazer o espaço necessário para o nosso tecido conjuntivo, tá? Então, só para a gente finalizar aqui, posição dos nossos conjuntivos, nossos dentinhos, e aí já um tecido com uma coloração distinta, uma espessura distinta, primeira fase da cirurgia, prontinho para a gente devolver esse caso clínico aí para o dentista que referiu o caso. Agradeço bastante aí vocês assistirem esse videozinho até o final. Tá aqui o nosso kitzinho polvo, é um bom apelido para ele. Espero que vocês curtam tanto quanto eu curti desenvolver esse projeto, e espero que esse projeto ajude os seus pacientes a receber uma cirurgia mais delicada, mais precisa, tá? Um grande abraço a todos.